Vamos lá, gente, seguir aí com a nossa revisão. Nessa revisão a gente vai ver os pontos básicos aí que a gente vem trabalhando nessa disciplina ao longo do nosso segundo bimestre. O que a gente vai ver aqui? A gente vai passar pelos conceitos básicos de tudo aquilo que a gente já trabalhou. A gente vai ver aí os pontos principais de cada apostila, que vocês vão precisar dar uma olhadinha, certo? E podem fixar a partir desse processo. Vamos lá. Primeiro item que a gente tem aí, até já joguei algumas questões na primeira prova a respeito dele, que é o evento de certificação. Então, nessa apostila, vocês vão procurar no livro, na apostila texto, vocês vão dar uma olhada na apostila, nas aulas, enfim, para vocês poderem notar as importâncias da certificação. Então, qual que é a vantagem de realizar o evento de certificação? Qual que é a vantagem para uma empresa, para a agroindústria, da gente ter essas etapas de certificação? Essa certificação nem sempre precisa ser do empreendimento em si, pode ser uma certificação do produto. Então, talvez a minha empresa, ela é uma empresa que trabalha no ramo de produção de sementes. Então, eu tenho um ramo agrário aqui ligado. E o que eu faço é certificação das sementes, não certificação de mudas, não certificação da própria empresa, mas a certificação do meu produto a ser comercializado. Então, a certificação, ela traz aí pra gente uma vantagem muito grande nos processos de reconhecimento. Então, eu tenho um destaque melhor, eu tenho uma relevância maior graças à certificação. E para essa certificação acontecer, a gente precisa de alguns protocolos. Vocês vão ver ao longo do texto aí. Esses protocolos vão ser estabelecidos de acordo com algumas regras básicas. Vamos pensar a certificação de sementes. Então, sementes certificadas para plantio, por exemplo. Um agrossistema aí para a gente. Se a gente olhar por elas, a gente vai ter um protocolo básico de produção dessas sementes, um protocolo básico de análise dessas sementes, de seleção dessas sementes, para garantir que ao final de todo esse protocolo, eu realmente tenho uma semente funcional para aquilo que eu estou me propondo. Seja uma semente para plantio, seja uma semente para produção de ração, por aí vai. Então, a gente tem uma semente certificada que mostra para a gente aí que ela carrega as boas práticas de produção, que podem ser estabelecidas por um protocolo. Beleza. Vamos ver o que mais que a gente tem nessa apostila aqui, que a gente pode conversar a respeito. A adoção dos protocolos, então vocês vão lembrar disso daí como algo interessante para a gente. Eu tenho a certificação para agregar valor, então isso é um dos os eventos mais importantes aqui para a gente. A gente tem destaque, a gente tem reconhecimento graças ao processo da certificação. Isso é algo bem interessante aí para a gente. A gente vai ver que ao longo desses eventos aí de certificação, nem sempre a gente tem um consenso sobre protocolos. Então, por exemplo, a gente pode ter protocolos diferentes que estabelecem processos de produção. Uma certificação que está relacionada com derivados do leite, uma certificação que está relacionada aí com a produção de sementes, com a produção de mudas e por aí vai, carne, enfim. Então, a gente vê o quê? A gente vê que vai existir protocolos diferentes de acordo com as necessidades que a gente tem. Então, espécies de animais e plantas diferentes precisarão de protocolos específicos. Quando a gente muda de região geográfica, a gente muda de espaço geográfico, a gente também vai precisar adequar. Então, se eu tenho um protocolo que funciona aqui para derivados de leite, ele não vai funcionar da mesma maneira para uma outra região onde a gente tem um clima mais quente, por exemplo. Porque a gente sabe que os protocolos de armazenamento, os protocolos de manutenção vão precisar ser adequados de acordo com as características climáticas de outras áreas. Isso é gestão. A gente conseguir entender que existem essas diferenças e que os protocolos precisam ser adaptados para aquela região. Então, eu tenho uma diversidade de protocolos muito grande aí quando a gente fala de certificação agroindustrial. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A questão de reconhecimento da marca, a gente já falou um pouquinho sobre isso. É muito comum a gente ver empresas que se destacam aí. Eu tenho uma distinção, né? Eu vejo uma diferença. Eu consigo mostrar que aquela empresa ela é um pouco mais preocupada com os eventos de qualidade de produto, quando eu vejo que ela tem vários níveis de certificação. Então, ela tem uma certificação de boas práticas, ela tem uma certificação de produtos, ela tem uma certificação, enfim.
A gente consegue ver que quanto mais eu tenho aí de certificações presentes, de comprovações de boas práticas aí, a gente consegue ter um destaque maior para essa empresa. Isso vai facilitar, obviamente, os processos de marketing para a gente. A gente vai conseguir melhorar os aspectos aí de comunicação, né, de como que a gente leva esse produto. Beleza. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente falou um pouquinho disso. Quando a gente fala da certificação, a gente precisa ter uma motivação para isso, né? A gente precisa ter uma vantagem disso. Se eu olho para a certificação e vou tentar levar lá para o pequeno produtor, é difícil a gente ver isso funcionando para ele. Em um primeiro ponto, porque ele produz em pequena escala. Ele não está ligado aí com uma produção em grande escala. Então, a certificação para ele talvez seja algo mais caro do que o benefício que ele vai ter. Então, para ele produzir da forma como que ele produz, ele consegue o lucro que ele quer, o lucro que é estabelecido para ele. Mas, para um processo de certificação, a forma como que ele produz talvez não encaixe em um protocolo de certificação. Então, ele vai precisar adequar a sua forma de produção. E nem sempre isso é barato. Quando a gente fala de grandes empresas, isso não é um ajuste tão dispendioso assim. Agora, para pequenos produtores, isso acaba gerando um probleminha. É comum as cooperativas, então comunidades, grupos de pequenos produtores, e a partir disso eu tenho uma força maior, né? Eu consigo aí atuar nos eventos de certificação graças à união de vários produtores. Aí sim fica um pouco mais fácil. Então a motivação aí está mais ligada com os eventos de reconhecimento, né? O que eu quero com essa certificação? O que ela vai trazer de benefício aí para mim? Os custos, mais uma vez, então isso é algo que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado para ver se vai ser algo vantajoso ou não para a gente. Então é uma avaliação que a gestão vai precisar fazer. A gente precisa aí perceber que a certificação ela pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer questão. Eu não tenho a certificação ligada só com o produto. Eu posso ter a certificação em qualquer um dos segmentos que a gente vai ter. Qualquer um dos segmentos eu posso sim atuar com os eventos de certificação. Não dependo somente de trabalhar com o produto, somente de trabalhar... Enfim, a gente não vai ter esses aspectos aqui. Beleza. Próximo conteúdo aí, a gente falou sobre os eventos de exportação. Então, como que eles funcionam aí, como que os eventos de exportação vão funcionar pra gente. E a gente percebe que essa exportação ela está mais ligada com um grupo de indivíduos. Então eu peguei aqui para vocês um ponto mais básico para a gente. Peguei os grupos de frutos para a gente falar um pouquinho como que acontece esse processo de exportação, o que a gente vai ter envolvido aí. Da mesma forma que a gente falou de protocolos para a certificação, a gente vai ter protocolos para exportação. Lembrando das barreiras que a gente falou bem lá no primeiro bimestre, barreiras que estavam ligadas com questões financeiras, outras não, barreiras que estavam ligadas com o protocolo, com a burocracia, enfim. Então a gente tinha barreiras diferentes aí, de acordo com os processos que a gente estava realizando. Não muda aqui. Então, para os eventos de exportação de agroprodutos, eu dependo também de algumas questões para a gente precisar analisar. Vamos lá. Seguindo aqui, vamos ver o que essa apostila tem para a gente. Nos processos de exportação de fruto aí, a gente vê que para o Brasil, a gente tem números consideráveis com essa produção. Justamente pela variabilidade que a gente tem de indivíduos aqui. Então, eu tenho muita alternativa para ser capaz aí de atuar nos eventos de exportação. Eu tenho um país com um clima, uma região extremamente favorável para a produção de frutos. Então a gente tem uma diversidade muito grande de plantas produtoras de frutos que garantem para a gente aí o nosso evento de exportação. Então o que eu vejo? Eu tenho muitas possibilidades aí de realizar a minha exportação graças à quantidade de alternativas que eu tenho presentes aí no nosso país. Então isso acaba trazendo uma vantagem para a gente aí. Só que nem tudo do que a gente vê é realmente o que acontece, né? A gente, infelizmente, a gente vai ter alguns aspectos aí de uma imagem que talvez não condiz com o que acontece. Não só aqui com a gente, mas com outros países também. A gente vai ter padrões de classificação, similar à certificação. Essa classificação, ela vai determinar os nossos frutos, né?
sistematizar os nossos frutos, classificar os nossos frutos de acordo com alguns padrões. E para algumas regiões, para alguns países, esses padrões podem ser um pouco mais exigentes e o nosso fruto não se encaixar. Então ele acaba sendo classificado como um fruto de segunda classe, e aí, obviamente, que o preço vai ser menor. Vai impedir a exportação? Não, mas o preço, o valor agregado do produto vai cair. Então é algo que a gente precisa considerar, que a gente precisa entender aí. Se eu estou falando de exportação, seria interessante que eu fizesse o meu processo de produção de acordo com os padrões internacionais, porque é isso que eu quero. Eu quero vender no preço máximo que eu possa conseguir. Então a gestão precisa fazer isso. A gestão precisa encontrar quais são esses padrões. São padrões finais? São padrões durante o processo de cultivo? Quais padrões são esses? Então a gente precisa determinar quais são esses padrões aí para garantir que a qualidade do fruto nacional necessariamente melhore. O que a gente vê hoje é que a gente tem uma melhoria. A gente está melhorando os nossos frutos aí. E a exportação de fruto para a gente é um dos eventos que necessariamente causam os maiores números da exportação. Se vocês olharem lá no comecinho que a gente falou dos números do agronegócio, vocês vão ver suco de laranja, exportação de frutos ali, como um dos primeiros a ter as maiores taxas de exportação. Então, necessariamente, é um produto que a gente tem uma aceitação muito grande aí. Então, seria bem interessante da gente estar sempre aí tentando melhorar esses aspectos. Algumas questões de qualidade dos frutos é interessante para a gente. Os eventos de fumigação, que são os eventos de preparo, né, para garantir um evento que vai manter a qualidade desse material. E a certificação dos lotes. Então, mais uma vez, a certificação chegando aqui. Essa certificação pode ser por protocolos internos, nacionais, ou por protocolos internacionais, para a gente garantir o valor do nosso fruto sem ter aquela perda do valor agregado. Então, isso é algo interessante aqui para a gente. E aí, quando a gente vê todos esses aspectos aqui, começa a surgir alguns entraves, né, que a gente consegue melhorar, obviamente. Que um dos primeiros deles aí seriam os custos com a logística. Então, o processo aí de produção, as etapas da cadeia produtiva, os eventos de transporte, de armazenamento. Então, essa logística é algo que a gente precisa administrar bem. Porque eu posso ter um produto de extremo valor agregado que simplesmente em um evento de transporte aí eu simplesmente danifico o meu produto e perco o meu valor. Então percebam que a gente vai precisar tomar um pouquinho de cuidado com essas questões aqui também. Beleza. Seguindo aí, a gente precisa ter um evento aí de melhoria, realmente, de mostrar que o nosso fruto está presente. E um dos eventos que já aconteceu é a forma de divulgação que a gente faz. É bem comum essa divulgação ocorrer em feiras. Então, feiras livres, onde esse fruto é realmente distribuído para a gente mostrar que esse fruto existe. Boa parte dos frutos que a gente produz não é produzido em outro país. Então, quando isso vai para lá e tem uma aceitação muito grande, os processos de exportação são muito comuns. Então, feiras de promoção de questões alimentícias, dá para a gente realizar esses eventos de exposição, é algo que a gente já fez ao longo do tempo, então é algo bem interessante aí para a gente em termos de disseminação dessa informação, né? Que no caso aí seria os frutos que a gente está produzindo. Beleza. Depois a gente fala de inovação. Essa aula de inovação a gente dividiu em duas aí, porque é muita coisa para a gente falar a respeito da inovação. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam aí é que a inovação necessariamente não vai ser algo diretamente ligado ao produto, certo? Não precisa ser o produto que está inovando, não. Eu posso estar inovando em técnica, eu posso estar inovando em marketing, eu posso estar inovando em campanhas, eu posso estar inovando nas minhas ferramentas, eu posso estar inovando nos tipos de plantas que eu vou usar, posso estar inovando em derivados do meu produto, ou eu realmente posso trazer um novo produto, certo? Não precisa ser... A inovação ela não precisa ser exatamente no meu produto de comercialização, certo? Não tem essa necessidade.
eu posso ter a inovação ocorrendo em vários setores da cadeia produtiva. Beleza. Então a gente entende aí por inovação esse processo onde a gente traz uma nova interpretação, traz uma nova informação, talvez traz um novo produto para a gente conseguir agregar aí no agronegócio. Então a inovação é algo interessante para a gente. Na verdade, a inovação, se ela não acontece, fica muito complicado daquele setor se manter. Vocês já devem ter visto, por exemplo, que ao longo do tempo, produtos conhecidos vão mudando. Talvez a mudança seja apenas na embalagem. Teve uma inovação apenas na forma da embalagem, na forma de comunicação, enfim. Se isso nunca mudar, a gente tem um problema bem grande. A gente tem um problema onde esse produto pode não ter aceitação, porque ele não está ciclando como a sociedade cicla. Só que existem também marcas extremamente fortes, mas tão fortes, que elas podem manter sem inovação por um bom período de tempo aí, e elas não perdem o valor que elas têm. Então, por exemplo, a gente pega a Coca-Cola. As formas que a gente tem da embalagem e por aí vai, não mudaram muito ao longo do tempo. Então, a gente não tem uma mudança tão grande ao longo do tempo para a marca. Por quê? Porque ela é uma marca que tem uma força muito grande. A gente percebe que o nome acaba valendo mais do que a empresa. Então a marca vale mais do que a própria empresa em si. E isso é algo muito comum de acontecer. Quando a gente percebe que o nome, né? A gente percebe que o marketing que foi criado, ele acaba tendo um valor muito maior do que a empresa em si. Então é possível isso acontecer e várias marcas isso realmente já aconteceu, graças a esse valor agregado. Eu posso ter a inovação de uma forma em que eu trago novos produtos. Então, se a gente pega a Coca-Cola em si, se vocês olharem outros produtos, pega a Fanta, que é da Coca-Cola, você pega a água mineral e por aí vai. Vocês dêem uma olhadinha nos rótulos. Boa parte dos refrigerantes que a gente conhece vai estar um símbolo pequenininho ali da Coca-Cola. O que ela está fazendo? Ela está inovando, mas o seu produto básico, o carro-chefe, continua. Então, o que a gente vê? O carro-chefe não teve mudanças significativas aí, mas ela inovou em outros produtos. Então, somente aquele carro-chefe talvez não conseguiria manter a dimensão que a empresa tomou. Mas, graças às inovações, eu consigo trazer um complemento aí, né? A gente percebe que a marca acaba tendo uma força muito maior. Isso está muito ligado com o marketing. Então, se eu tenho uma empresa qualquer que tem uma visibilidade gigantesca, para ela conseguir fazer um produto ser aceito, é muito fácil, justamente pela grande visibilidade que ela tem. Então isso é algo interessante para a gente, onde a gente percebe que a inovação ela vai estar ligado com qualquer setor, não exclusivamente com o produto aí. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? Para o agronegócio aí, a gente sabe o que é. O agronegócio seria qualquer ramo que eu tenho, tanto da pecuária quanto da agricultura, que esteja em eventos de produção, certo? Independente do que. Mas eu estou ligado ou à agricultura ou à pecuária. Para a inovação chegar, ela pode interferir em qualquer um dos níveis da cadeia produtiva, independe de qual. Aqueles eventos dentro e fora da porteira, posso estar atuando ali, posso estar atuando nas campanhas de divulgação, posso estar atuando no próprio produto, no beneficiamento, nos meus eventos aí de produção de embalagens e por aí vai. Então a gente vê que a inovação ela pode ser aplicada aí em qualquer um dos itens ligados ao agronegócio. Então a nossa inovação ela começa a ser necessária, na verdade. Vai chegar um momento para empresas que não têm um nome tão forte de marca assim, que o mercado fica saturado. Então, ou ele traz um novo produto, ou ele traz uma maneira de competir melhor. O meu produto é o produto X, mas eu tenho agora 80 novas empresas que produzem o mesmo produto X. Então percebam que eu preciso competir com elas. Eu preciso inovar de alguma maneira. A gente vê hoje empresas que as campanhas de marketing brigam entre elas. Um exemplo é o McDonald's, o Bob's e o Burger King. Eles sempre estão competindo entre eles nas campanhas de marketing. E a gente percebe que são duas empresas relativamente muito fortes aí, e que a competição do marketing às vezes até cita a marca oposta,
justamente para mostrar eventos de inovação, para mostrar que o produto, de alguma maneira, ele é melhor ou ele é mais vantajoso de alguma forma. Então a gente percebe aí que essa competitividade, ela acrescenta muito, porque ela traz inovação. Ela força a empresa a mudar. A competitividade aí, ela faz com que as empresas tenham essa necessidade para se manterem atuantes, né? Tenham essa necessidade de trazer novas informações. Não dá para eu surgir em 2008 e querer que em 2022 eu tenha o mesmo produto da mesma forma, vendendo da mesma maneira. Não dá. Eu preciso trazer algum aspecto novo aí pra gente. Principalmente se a gente não tem, não tá associado a uma grande marca e se a gente não é essa grande marca aí também. Algumas empresas crescem muito rápido. Talvez já cresceram em outro país, já são muito fortes em outro país e vieram para cá e se estabeleceram muito fácil e cresceram muito rápido. Um exemplo disso, Nubank. Então a gente vê um banco digital que veio para cá e a gente percebe que teve um crescimento gigantesco. Muito difícil uma pessoa que não tem um cartãozinho roxo ali e vai estar utilizando ele como a sua conta principal. Então percebam que às vezes a empresa é extremamente jovem naquele país, mas ela está expandindo. Ela já é uma empresa antiga e uma empresa que já tem aí um reconhecimento muito grande fora do país. E quando chega, ela já chega com uma estrutura muito grande. Então é bem óbvio que esse crescimento vai ser rápido. Então, nesse caso desse banco, a gente percebe que aqui pra gente teve um crescimento extremamente rápido. Hoje é um dos bancos aí que traz uma representatividade muito grande em termos de número de pessoas que aderiram. Beleza. Todas essas questões de inovação aqui, elas vão ocorrer em qualquer nível. Então eu posso ter o meu próprio produto sendo inovado, o meu processo de produção sendo inovado, a forma da minha organização, isso é algo interessante. Tem empresas que trabalham com metas, certo? Você tem determinadas metas para realizar e horários fixos. Algumas empresas trabalham com isso. Outras empresas, que é um modelo inovador, por exemplo, se você tem... Eu hoje preciso ministrar 33 aulas semanais. Eu preciso ministrar 33 aulas semanais. Eu só preciso entregar essa meta. Se eu vou entregar as 33 na segunda-feira, as 33 na quinta-feira, independe. Mas eu tenho que entregar as 33 aulas semanais. A gente percebe o quê? Que nesse momento eu tenho uma possibilidade de deixar as minhas atividades de uma forma mais flexível. Eu não vou fixar, eu preciso dar 2 aulas de manhã na segunda, 4 aulas na tarde de terça, 10 aulas na quarta, 5 na quinta à noite. Não tenho isso. Eu preciso entregar todas as minhas atividades de uma forma semanal. Então, isso é um modelo inovador. Nem sempre a gente vê isso acontecendo. A gente vê metas que precisam ser batidas diariamente, de uma forma rápida, e não tem eu tenho um horário muito fixo aí. Eu tenho um período exato para eu realizar essas atividades. Então, a inovação está na minha organização e não no produto em si. A inovação no marketing, então nas campanhas de marketing, é algo legal. Hoje a gente vê as redes sociais como o principal modelo de marketing hoje é as redes sociais. TV, muito pouco, não é todo mundo que está ligado, não é todo mundo que está ainda em atuação com TV. A gente tem sim uma divulgação muito grande que acontece, mas a massa realmente da população está nas redes sociais. Ali é onde a gente consegue encontrar a quantidade maior ali de pessoas que podem ser atingidas com a nossa campanha. Beleza. Depois a gente tem aí o nosso outro item ligado à inovação, que ele já vai estar mais relacionado aí com as limitações, né? O que traz de problema, o que a gente vai enfrentar. Ele vai estar mostrando aqui pra gente um pouquinho das dificuldades que a gente vai ter. A gente sabe que o agronegócio não é um setor que vai cair. É um setor que é totalmente sólido nesse ponto para hoje, para esses períodos que a gente está vivendo agora. Então, a gente depende do agronegócio. Não é algo que dá para a gente eliminar agora. Não dá.
A gente depende para a produção alimentícia, a gente depende para a geração de empregos e por aí vai. Então não dá para a gente simplesmente eliminar. É um setor econômico extremamente sólido para a gente nesse momento. O que a gente precisa entender então? Quando eu olho para essas limitações, elas podem estar ligadas em vários momentos. É mais comum nos eventos fora da porteira dessas limitações acontecerem. Porque dentro da porteira a gente controla, certo? Na fazenda, no local de produção, a gente controla, a gente tem a nossa gestão. Mas a gente não sabe o que pode acontecer fora. Vamos pensar que vocês é uma empresa que trabalha na certificação de derivados de leite, certo? Vocês têm todos os seus produtos muito bem avaliados, todos certificados em padrões internacionais, tá tudo certo. Só que vocês terceirizam o armazenamento e o transporte. E nesse momento de armazenamento e transporte, nem sempre é dentro da porteira, né? Principalmente o transporte. Então a gente pode perder valor graças a esses eventos aqui. Então tem que tomar muito cuidado com essas limitações que podem ocorrer fora da porteira, onde a gente não tem controle, onde a nossa gestão simplesmente não pode atuar. Então é um dos pontos aí que a gente já vai ter que tomar um pouquinho de cuidado aí para a gente entender o que pode ocorrer ao longo do tempo. Beleza. A gente vai ver também, vamos ver o que mais tem aqui. Não, aqui continua falando desse reconhecimento. Aqui. A gente sabe que o agronegócio vai mudando, ele vai mutando, né? Graças aos processos de inovação. Então, sempre que eu mudo e eu trago resultado, né? Eu trago vantagens, isso é um estímulo para a gente garantir que essa inovação permaneça. Então, eu começo a ver que eu tenho, graças à inovação, o meu produto se mantendo no mercado. Isso na ecologia a gente chama de teoria da rainha vermelha. O que é isso? Se vocês lembrarem lá da história da Alice no País das Maravilhas, o que acontecia com ela? Ela corria muito, só que ela sempre permanecia no mesmo lugar. Então o que ela estava fazendo? Ela estava se esforçando ao máximo para não sair dali. Então ela estava se esforçando para não ser engolida pelo sistema. Então a gente vê a mesma coisa aqui nas relações comerciais. A gente percebe que a gente está sempre inovando, sempre ciclando, trazendo coisas novas para melhorar? Nem sempre. Às vezes é para se manter no mercado. Então a gente nem sempre está trazendo a inovação, trazendo aí novas ferramentas, novos produtos, para a gente aumentar a nossa forma de lucro. Às vezes acontece. E às vezes é isso que a gente quer. Mas boa parte desses momentos, a gente está fazendo isso para se manter no mercado, para manter a competitividade. Senão, a gente acaba desaparecendo. Se a gente não é visto, a gente não vai ser lembrado em momento nenhum. Então, a ideia aí da inovação é estar sempre ciclando o que está acontecendo para a gente se manter nesse mercado e, obviamente, aí, poder chegar em novos números aí para a gente. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? Continua nesse mesmo mecanismo. As relações que a gente vai ter entre agronegócio e inovação, aqui eu estou falando da cadeia produtiva. Então eu posso ter inovação em qualquer um dos itens, desde que eu possa ter alguma vantagem a respeito disso. Posso ter um novo produto sendo gerado, talvez eu comercialize a minha semente em si, talvez eu comercialize o leite. Mas eu posso começar a comercializar os derivados. Então eu posso começar a atuar no beneficiamento. Então eu não vou ter mais somente aquele produto, né? Talvez eu consiga um processo de estabelecimento de marca. Então uma marca que está começando, que está nascendo agora com a inovação. Eu posso trabalhar dentro da agroindústria como um fornecedor de matéria-prima. Ou eu posso trabalhar dentro da agroindústria como alguém que pega a matéria-prima, beneficia e cria a marca. Então, nem sempre marcas ligadas ao agronegócio, elas produzem. Boa parte dessas marcas, elas terceirizam a produção, elas vão necessariamente adquirir a matéria-prima e elas vão beneficiar. Elas vão realizar a produção do derivado. E elas em nenhum momento estiverem em um dos eventos dentro da porteira. Então percebam que eu não vou ter a inovação somente ligado com a cadeia produtiva também. Eu posso estar fora da cadeia produtiva, ainda inovando, ainda mantendo no mercado aí. Em questões de importância,
muito similar com os nossos eventos de certificação, a importância aqui vai estar ligada para a gente se manter no mercado, né? Para a gente conseguir se diferenciar, para a gente garantir esse sucesso que a gente precisa ter com os eventos aí de inovação. Então, a importância básica aí para a gente é se manter no mercado, é conseguir garantir que esses eventos aconteçam. Beleza. E por último aí, a gente falou da gestão agrícola. Na gestão agrícola, é eu pegar tudo que a gente viu nesse semestre, pegar tudo que a gente viu no semestre e estabelecer um ponto básico. Estabelecer um ponto que a gente precisa controlar. Então, a gestão agrícola, ela pega tudo que a gente viu nesse semestre e acha uma maneira de organizar as questões de inovação, as questões de empreendedorismo, as questões ligadas dentro e fora da porteira, de exportação, enfim, de investimento, enfim. Todos os itens que a gente viu aí, a gestão agrícola é quem vai precisar tomar conta disso. E nem sempre eu tenho um setor específico de gestão agrícola em uma empresa. Nem sempre eu tenho. Às vezes a gestão agrícola está ligado com o setor de contabilidade, que não tem nenhuma relação. Está ligado com um setor que já desempenha, está lá em um setor econômico, que já desempenha uma função e foi agregado a gestão agrícola nele. Não. A gente precisa ter um setor de gestão exclusivo. Ou um setor que vai garantir essa gestão. Um setor que vai chegar para uma empresa que está iniciando um processo de produção de sementes e já vai ter uma ideia básica, simples aí, de como que eu preciso agir em termos de certificação, em termos de inovação ligados à produção de sementes. Então eu já vejo que a gestão é direcionada. Ela não pode ser um cargo que seja jogado em algum outro setor, que é muito comum isso acontecer. Certo? É muito comum isso acontecer. É como empresas onde o fundador da empresa faz a gestão. E nem sempre ele é qualificado para gestão. Obviamente ele é o dono da empresa, mas nem sempre quer dizer que ele tenha uma gestão interessante aí em termos de mercado. Então a gente precisa ter alguém específico para isso, alguém que entenda exatamente disso. Quer dizer que eu não posso aprender? Posso aprender. Mas se eu estou iniciando aí, é interessante que eu tenha esse ponto básico de organização. Esses processos de gestão, eles vão melhorar muita coisa para a gente. Um deles eu preciso falar que é isso daqui, ó. Diminuir risco. Se eu tenho uma gestão adequada para o meu setor, eu consigo diminuir o risco de dar algum problema. Consigo diminuir esse risco graças à utilização da gestão. Então, todos os eventos que podem melhorar, eu posso melhorar o controle que eu tenho, eu posso melhorar a manutenção que eu vou ter dentro e fora da porteira, eu posso conseguir melhorar os meus processos de inovação graças à gestão, e com isso eu reduzo possibilidades de erros, porque eu tenho uma gestão, eu estou pensando nisso. Eu já estou prevendo as possibilidades e como que eu vou agir caso elas aconteçam. Então é bem interessante a gestão nesse sentido aqui pra gente. A gente precisa da gestão para garantir um aumento de produtividade, é isso que a gente quer. Então, a minha gestão está investindo nesse momento na inovação. A inovação em si, ela está trazendo visibilidade. E o que eu quero ao final de tudo isso é o aumento da produtividade. É o aumento do lucro que eu tô almejando melhorar aí. Isso vai estar relacionado com vários eventos aí pra gente. A gente percebe que alguns problemas acontecem, da gente não ver algumas informações que estão ali na cara pra gente. Por exemplo, se a gente pensa em fazendas em si, a fazenda ela tem vários eventos que vão acontecer que dependem de uma gestão. Se eu tenho isso, é muito óbvio que uma fazenda é uma empresa, certo? Ela não precisa ter um nome, uma logomarca para ser uma empresa. Não. Se ela desempenha uma cadeia produtiva, se ela comercializa, ela já é uma empresa. Ela precisa se adequar em questões de legislação, óbvio. Mas, em termos do que ela já faz, ela já é uma empresa. E a gente precisa ver ela dessa forma. Senão, a gente simplesmente vai começar a perder os pontos básicos aí de organização. A gente, às vezes, se esquece de pontos mínimos aí, de compreensões mínimas, de organizações mínimas aí. Então, se eu não tenho um controle de tudo que entra, de tudo que sai, se eu não tenho esse controle do que está ocorrendo, estou falando de números realmente, nem sempre dinheiro, certo? Mas do que está ocorrendo aí, o que eu tenho, o que
tá chegando, o que tá saindo. Se eu não tenho esse controle, eu não consigo gerir, não tenho possibilidade de ter gestão dessa maneira. Vamos pegar mais uma aqui. Olha isso daqui, ó. Se eu não tenho eventos de controle em que eu vou planejar os gastos de investimentos que vão acontecer, né? Precisa acontecer. Se eu não tiver uma gestão disso daqui, fica muito complicado da gente conseguir atuar, porque a gente não vai ter uma ideia muito exata do que está acontecendo aí pra gente. A gente vai ter a gestão das pessoas também. Então, se é uma empresa, temos vários grupos de pessoas disponíveis ali que estão trabalhando. Se eu não penso nessas pessoas, eu estou dando um tiro no meu pé. Porque são elas que fazem o sistema funcionar. Então, eu tenho um determinado sistema, eu tenho um determinado agrosistema, e eu não faço todo ele sozinho. Eu tenho vários grupos aí de pessoas que estão inseridos. Então, a gestão de pessoas é algo interessante para a gente começar a controlar também. Com a gestão de pessoas, a gente consegue melhorar a produtividade. Então, a ideia é aquele funcionário, aquele indivíduo que necessariamente compra a ideia junto com você. Então, aquele indivíduo que vai trazer para a gente um resultado graças à sua atuação. Então, se eu tenho alguém ali que realiza atividade, mas realiza do jeito que quer, não tem uma interação muito grande aí com o sistema que a empresa criou, que a fazenda criou, não é um indivíduo que vai trazer vantagens aí para a gente. Então, é alguém que a gente precisa tomar algum cuidado aí. E por último aí, para a gente ver essa questão de melhoria da gestão agrícola, alguns pontos são interessantes para a gente. Deixa eu pegar um básico aqui, deixa eu ver se eu falei para vocês. Não falei dele, olha. Eu lembro que eu falei na videoaula, mas eu não citei ele aqui. Para todos esses aqui, eu tenho aplicativos que facilitam a vida. Então, aplicativos ligados com a safra, aplicativos que me falam tudo que eu tenho em termos de nutrição vegetal, tudo que eu tenho a respeito de períodos de plantio, de períodos de colheita, que facilitam pra gente, né? Planilhas que ajudam a gente a organizar. Eu não conheço nada da soja, não sei nada da soja, mas eu consigo trazer um planejamento que já existe, porque é uma planta que vai produzir de uma forma aqui e vai produzir da mesma forma na outra cidade, na outra cidade, na outra cidade, enfim. Vai ter aqueles ajustes climáticos que a gente falou lá no início, mas a forma de produção é sempre a mesma. A gente vai ter que ajustar alguma coisa para nossa região. Então, algumas informações elas já existem. E a gente precisa somente utilizar dessas informações. A comercialização já acontece, a gente precisa adequar. Os controles que a gente vai realizar, todo o processo de manejo que a gente tem, tudo isso é algo para melhorar essa gestão aí, certinho? Essa é a nossa revisão. Aqui já deu para vocês entenderem aí qual que vai ser o nosso conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí é só me chamar.